É só informar que estou gravando aqui, né? Depois a gente posta ali se alguém quiser rever aí o que a gente vai estar comentando aqui. A Ana também está presente. Bom, é o seguinte, olha... Oi. Tá, bom dia. Bem, quem não terminou aquela primeira lista aí, vamos concluindo, né? Eu passei aí mais um vídeo também para vocês verem, né? Acho que eu postei lá no WhatsApp. Depois, tanto no WhatsApp como lá nas tarefas também, uma lista agora recente, né? Que é sobre área e volume de prisma, tá? Então, quero chamar a atenção aqui. É lógico, deem uma olhada aí nas figuras, né, para vocês verem tudo sobre os prismas, né? Então, por exemplo, vai ter aí tipo um prisma hexagonal, um paralelepípedo, que é como se fosse um tijolo, né? Pois tem o cubo, ou também chamado hexaedro, né? O termo hexa significa 6, edro é face, né? Então, radical grego aí que significa face para o edro, e o hexa, 6. Então, o caso do cubo, ele é chamado assim porque ele tem 6 faces, né? Ou seja, são 4 faces, que são quadrados também, né? Em volta, um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Então, tanto é que os dados, né, que a gente usa em jogo, ele vai do número 1 ao número 6, né? Ou seja, cada face tem um número lá. Depois vem o prisma triangular e o prisma quadrangular, né? Que na prática é como se você quase pegasse um paralelepípedo, né, e colocasse ele em pé, né? Aí tem todas as fórmulas, tá? A questão da diagonal é importante, exatamente porque você, no caso, por exemplo, do cubo, vai ter e tem chamar a atenção também, tem uma diferença aí. Por exemplo, você vê a fórmula aí do cubo, que tem o D, significa diagonal, né? A raiz de 3. Essa diagonal é uma que fica dentro do cubo, né? Como se você colocasse, imagina uma caixa aberta, né? Quadrada, né? Que você colocasse sei lá, um ferro, um arame, né? Que você colocasse na parte de cima ali, que fosse introduzindo lá dentro até na parte de baixo. Então, isso é chamado diagonal do prisma, né? Agora, tem uma outra diagonal também, que é a diagonal da face. Então, são duas coisas diferentes, tá? No caso do cubo, a diagonal da face é a diagonal de um quadrado, né? É fácil porque, imagina, vira um triângulo retângulo, né? Se você pensar a partir da diagonal, imagina na face lateral aí, você riscando aí do item C lá em cima, né? A C', na verdade, até o B aqui embaixo. Então, você tem uma diagonal de um quadrado, né? Isso é um triângulo retângulo, né? Você pensar aí, essa parte de baixo aí é um triângulo retângulo, cuja, vamos chamar assim, arestas aí, ou o lado desse triângulo, são iguais, né? É A e A, e você tem esse D aí. Então, na verdade, aplicando Pitágoras, o que você teria? Que o D ao quadrado, que seria a diagonal, a hipotenusa ao quadrado é a diagonal, né? Que é esse lado maior aí do triângulo retângulo. Então, D ao quadrado seria A ao quadrado mais A ao quadrado, né? Que é o quadrado aí dos catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado vai dar 2A ao quadrado. Então, aí não aparece, né? Mas se vocês imprimirem aí, ou se quiser acrescentar aí do lado, diagonal da face, né?
que essa diagonal que aparece aí é a diagonal interna do sólido, né? Do caso do cubo, né? Diagonal do cubo. A diagonal da face, ela ficaria d ao quadrado, 2a ao quadrado. Extraindo a raiz, né, do d e do lado de cá também, ficaria a raiz de 2 ao quadrado. Esse a ao quadrado sai da raiz, então ficaria a raiz de 2, né? Então, a diagonal seria a raiz de 2, tá? Esse A seria o lado, né? Vamos dizer, se eu tenho um cubo de lado 4 centímetros, então você teria essa diagonal 4 vezes raiz de 2, né? Bom, eu estou chamando a atenção disso porque na lista de... Espirrei aqui. Na lista de exercícios, gente, tem o exercício 2, que deve ser fácil de vocês localizarem aí. Não sei se alguém abriu isso que eu postei no WhatsApp e está aí na tarefa de vocês. Se vocês tiverem como dar uma olhada, esse exercício 2, o que ele tem? Um cubo, né? E, na verdade, tem 3 diagonais laterais aí, né? E com o vértice, deixa eu ver que letra, o vértice B, ele forma como se fosse aí uma pirâmide triangular, né? Essa pirâmide triangular, ela tem, vamos chamar assim, a base é triangular, né, da pirâmide. Aí, no caso, ela está na cor cinza ou amarelo, aí, se alguém for imprimir alguma impressora colorida, né? Na impressora preto e branco, ela vai sair cinza, né? Então, essa coisa cinza aí é chamada de tetraedro. Por quê? Porque ela tem uma base triangular e depois tem mais 3 triângulos em volta. Então, ela tem 4 triângulos, né? Que são, vamos chamar assim, nesse caso, ele seria... a gente não pode considerar porque, na verdade, o que seria a base, o triângulo da base aí, ela não seria um tetraedro regular, né? Ou seja, isso por quê? Porque a área da base dessa pirâmide cinza, ela é maior do que os vértices, né? Do que as arestas, né? Que a aresta acaba sendo um lado, essa diagonal ela acaba sendo um pouquinho maior. Porque, no caso, a aresta vale A, e essa diagonal aí, ela vai ser lá o A raiz de 2, né? Então, ela é um pouquinho maior, né? Então, é o lado normal, né, multiplicado por 1,4142, que é aproximadamente a raiz de 2. Então, fica maior do que o lado, a aresta, né, do cubo, tá? Mas, enfim, isso aí não importa. O que importa? Importa saber que as 3 diagonais da face, elas são iguais, né? Então, ela diz assim, lendo o problema 2, né? As extremidades das 3 arestas que partem de um mesmo vértice de um cubo formam um triângulo de perímetro 18. A área total do cubo lembrando o seguinte, né? Que a área total é 6 vezes a área de um quadrado, né? Então, primeiro, eu teria que, primeiro, achar... eu teria que achar a diagonal, né? Como é que eu acho a diagonal? Eu tenho 3 vezes a diagonal, é 18, né? Porque eu tenho 3 diagonais aí. Então, 3 vezes a diagonal é 18. Se 3 vezes a diagonal é 18, a diagonal seria 18 dividido por 3. Então, 18 dividido por 3 é 6. Ou seja, a minha diagonal é 6, tá? E aí eu vou aplicar essa fórmula que eu acabei de falar para vocês, tá? Que é exatamente o quê?
eu preciso achar o lado agora, eu preciso achar o lado desses quadrados, que na verdade seriam as arestas, né? Eu tenho a diagonal ao quadrado, né, que eu acabei de achar que é 6, né? É igual a A raiz de 2, tá? Então, uma diagonal ao quadrado é 36, né? Então, 36, porque é ao quadrado, né? Eu vi que a diagonal é 6. Então, 6 ao quadrado é 36, é igual a A raiz de 2. Como é que seria meu A? Meu A seria 36 dividido por raiz de 2, tá? Isso, na verdade, é o valor do A, né? Eu posso, como na área eu tenho que achar o A ao quadrado, né? Porque é um lado vezes o lado. Eu preciso achar a área de um quadrado ou a área de uma face, né? Se eu tenho que o meu A é 36 sobre a raiz de 2, o A ao quadrado seria 36 ao quadrado dividido por A ao quadrado, né? Aqui fica meio difícil. Deixa eu anotar aqui para poder não falar coisa errada aqui, né? Então, eu vou ter, como eu disse para vocês, que o A, né, seria 36, né, dividido por raiz de 2. Quer dizer, como eu preciso da área, eu vou elevar esse A ao quadrado, que é a minha área, né? Então, a minha área da face seria o A ao quadrado. Aí eu teria que elevar o 36 ao quadrado e teria que elevar a raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, eu teria que calcular 36 ao quadrado e depois dividir por 2. Aí eu teria a área, né? Eu teria a área de cada quadrado, né? Então, deixa eu ver aqui se dá para a gente calcular aqui, senão talvez a gente vai ter que refazer isso aí depois, né? Vou ver aqui para 36 vezes 36, que é isso ao quadrado, dá 1.296. Isso dividido por 2 vai dar 648. Então, parece que não tem aqui essa alternativa. Bom, de alguma forma, depois a gente vai fazer com mais calma essa questão 2. O processo de cálculo é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Eu tenho que achar 3 vezes a diagonal, né? Porque eu tenho 3 diagonais aí, e eu preciso achar o valor de uma diagonal, né? Eu vou achar que uma diagonal é 6, né? Então, isso aí isso é que é fundamental, né, para a gente resolver o problema. Aí, tendo esse valor 6, eu preciso achar o valor do A, né? Então, esse raciocínio, eu posso até desenhar um quadradinho ali, né, e lembrar que eu tenho uma diagonal 6, né, que é o teorema de Pitágoras aqui, né, e preciso achar os dois lados A aqui, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, o 6 ao quadrado é igual a... seria assim, A ao quadrado mais A ao quadrado, né? Então, A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado. Então, eu diria assim, o 6 ao quadrado é 36, A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado, né? Então, esse 2 vai dividir o 36, né? Isso vai dar o A ao quadrado, tá? Então, 36 por 2 dá 18, tá? Bom, mas aqui eu já tenho, então, a área, né? A minha área é 18. Como a área é 6 vezes essa área, então 6 vezes 18, tá? Então, multiplicando o 18 por 6, tá? Eu vou ter aqui 108, tá? Aí sim, é a alternativa C, tá?
Então, o importante nesse mecanismo todo aí é entender o processo, né? O que eu tenho, o que eu preciso calcular. Numa próxima aula, a gente vai fazer isso aí com calma, tá? Mas ficou mais uma dica aí para vocês. As demais coisas, aí, por exemplo, esse exercício 1, né? Ele fala um cubo de aresta A, sabendo que a diagonal mede 10, né? Então, é um processo parecido com esse 2, tá? Eu tenho a diagonal, preciso achar o A e aí depois achar a área total, tá? Então, assim, quem conseguir resolver o 1, consegue resolver o 2, que é muito parecido a maneira de resolver, tá? Bem, vamos seguir aqui. Então, depois, se vocês puderem também, eu passei aqui para vocês aí aquela apostila, né, que tem o resumão do ensino médio. Vocês vão procurar lá a parte de geometria espacial, né? Procurando lá, tem várias informações. Eu creio que até esses exercícios, me parece que está lá também, viu? Esse que eu estou passando aí para vocês. Bom, a sequência aí não é muito diferente, tem uns que dão um pouco mais de trabalho aí, tem uns exercícios aí, o caso do 8, né? Agora que eu estou vendo aqui, não só o 8 também, mas o 7, a letra A, ela saiu na frente da questão, tá? Deixa eu ver, saiu na frente da questão. E no 8 também aconteceu isso, né? A letra A está lá, então tem a alternativa A 125, depois na coluna aí aparece o B, C, D e E, tá? Bom, o que seria, tem o número 9 aí, esse 3, está errado esse número, né? Seria, na verdade, para nós aqui o 10, né? Então, o 10 do Enem 2009 é também uma questão. Essa questão aqui nós vamos deixar para fazer aí a hora que ele vai ser um pouco mais trabalhoso, que ele, na verdade, está comparando a área de um bloco aqui, né? L ao lado, né? Está a base de uma forma quadrada. Aí, o R é o raio da base, que aí, no caso, essa figura aí seria um cilindro, né? Então, nós temos aí um bloco e um cilindro, comparando essas duas áreas aí. Então, na verdade, aí eu teria que saber as fórmulas, né, para poder fazer essa comparação. Não é muito complicado, mas esse 10 aí nós vamos deixar para depois, né? O de baixo, que aparece aí como número 10, na verdade seria 11, né? Também é uma questão do Enem. Tem uma eclusa, aí também você teria que calcular esse volume e depois ver a questão da vazão, aí, que é a quantidade de água que sai, tá? Não é complicado também de fazer, né? Esse último aí, ele é um pouco mais fácil. Bom, mas numa próxima aula eu vou separar aí uns 2 ou 3 dessa lista para estar comentando com vocês, né? Aí, dando para vocês visualizar, acho que fica melhor, né? Mas, mesmo assim, se tiverem dúvidas, dificuldades, vocês coloquem. Aí vocês podem perceber que eu coloquei questão do Enem, certo? Tem outras questões, depois a gente vai estar passando para vocês também. Se alguém tiver interesse, já pode dar uma olhada aí nessa apostila que eu passei, que tem outras questões. Então, tanto envolvendo cilindro, como envolvendo prisma, pirâmide, né? Então, e às vezes cone também. Eu lembro que tem um de luminária também, né? Que envolve o conceito de um cone. Né? Então, se vocês verificarem, como eu falei, teve ano aí que caiu 7, 8 exercícios desse tipo aí de cálculo de volume, né? Alguns mais fáceis, mais simples, e outro assim mais trabalhoso, né? Envolvendo cálculo, envolvendo conhecimento mesmo
de fórmulas, etc. Tá? É importante dominar bem essa parte aí, né? Porque você já garante aí acertar, se tiver bem nessa área aí, acertar 7, 8 questões, né? De matemática, isso aí é significativo, tá? E é claro, depois também não é só dominar essa parte, né? Precisaria dominar, na verdade, todo o conteúdo, né? Essa apostila que eu passei para vocês aí tem mais de 300 páginas, né? E, de certa forma, teria que dominar esse conteúdo, né? É claro que tem detalhes, tem coisas aí que, às vezes, no primeiro momento, pode fugir, né? Mas é importante a gente lembrar, nessa questão da fórmula, eu lembro que uma vez, acho que foi uma aluna mesmo que queria fazer matemática, né? Falei, professor, eu gostaria de fazer aí, na época ainda a gente tinha até o curso aqui nas Claretianas, né? Eu queria fazer um curso de matemática, né? Mas eu tenho muita dificuldade de guardar as fórmulas, né? Eu falei, olha, inicialmente, se a gente não pega alguns macetes assim, até a gente também tem dificuldade, né? Não é tão simples assim. Mas, por exemplo, eu acho que eu estava até falando de questão diária, né? Por isso que me veio essa questão. Por exemplo, na hora que você vai pensar lá na fórmula, lembrar uma aí do trapézio, por exemplo, qual é a maneira da gente entender isso, né? Se você junta, por exemplo, dois trapézios, né? Se você inverte um deles, né? O trapézio, ele tem, para quem esqueceu, é aquela figura que tem duas bases paralelas, né? Uma maior embaixo, que a gente chama até de base maior, e uma base em cima, que é uma base menor. E duas laterais que são inclinadas, né? Porque como você tem uma maior embaixo e uma menor em cima, elas vão ficar inclinadas, né? Tem um que forma um ângulo reto, né? Então é um pouquinho diferente, mas é trapézio também, exatamente por ter duas bases laterais, né? Duas bases paralelas, né? Então, a hora que você inverte, você passa a ter o quê? Você passa a ter um paralelogramo, né? E na fórmula como é que a gente calcula assim a área do paralelogramo, né? É base vezes altura, né? Isso é simples assim. O paralelogramo na verdade, ele é o quê? Ele é imagine assim um retângulo achatado, né? Você pega, vamos dizer, uma caixa de fósforo, né? Tira aquela parte onde fica o fósforo, tira o fundo dela, você fica com um retângulo. Se você está colado, né? Se você achatar, o que vai acontecer? Ele vai continuar com aí em cima e embaixo paralelo, e as duas de baixo vai ficar inclinadas, só isso, mas ele mais ou menos corresponde à área do retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. A diferença é que eu não vou considerar a parte lateral que está inclinada como altura, né? Porque a altura ela tem que formar 90 graus com a base, né? Então, aí eu vou ter um triângulo ali formando o que seria a altura, né? Mas a gente recorta ali, né? Mesmo pensando aí no paralelogramo, se você recorta aí onde forma o triângulo e cola ele do outro lado, você volta a ter um retângulo, tá? Então, por isso que as fórmulas são iguais, base vezes altura. Voltando ao trapézio que eu estava falando, a hora que você junta os dois, o que acontece embaixo, né? Ele está invertido. Na parte de baixo, você tem base maior mais a base menor, né? Você juntou dois, aí embaixo fica a soma das duas bases. E como ele é um paralelogramo, se você vai calcular a área desses dois trapézios, né? Porque você juntou dois trapézios, você simplesmente tem base maior mais base menor multiplicado pela altura. Então, hora que você faz isso, você tem
a área de dois, você tem a área de dois trapézios, né? Como eu quero a área de um só, eu divido por 2. Por isso que a fórmula do trapézio é base maior mais base menor, multiplicado pela altura e dividido por 2. Então, essa é uma explicação, né? Aí, quando eu passei também a figura do círculo, né? Existe uma explicação também, né? Se você recorta o círculo, né? Assim, vamos dizer, tipo, formando o raio lá de 15 graus, né? Você vai ter um monte de 15 graus ali. Se você recortar e montar isso, você tem também como o raio ele é um pouco inclinado aí, a hora que você monta, você tem também um paralelogramo, você consegue montar um paralelogramo a partir daí, tá? Para calcular isso, o que você tem, né? Você vai ter embaixo um raio, em cima outro raio, né? Aliás, não é outro, você tem isso, porque o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, né? Que é o comprimento da circunferência. Mas como você montou ela embaixo, em cima, e você inverteu aí na hora de encaixar, você tem o raio em cima e o raio embaixo. E no meio ali é o raio também, que corresponde à altura desse paralelogramo, né? Então, para calcular essa área, você tem raio vezes raio, vezes aliás, no comprimento você tem o π vezes o raio, né? Você tem o π vezes o raio, né? Então, por isso que dá π r ao quadrado. Essa é a área do círculo. Então, estou falando tudo isso, né? Porque às vezes acontece da gente esquecer, né? Então, eu falo assim, bom, como é que a gente faz para associar essa área do círculo aí a um paralelogramo, né? No caso do trapézio, né? Como é que eu faço para chegar àquela forma, né? Eu tenho que juntar 2 trapézios. Eu não posso esquecer que eu tenho que dividir por 2. Uma outra questão também, se a gente pensar bem, o losango, né? O losango, se você insere um losango dentro de um retângulo, né? Você tem dois losangos lá dentro, né? Se você pensar, você vai ter o losango normal e os 4 cantos lá que sobram, né? Ele forma um outro losango, tá? Bom, você tem no losango, né? Essa extremidade que vai é um balãozinho, né? Lembrar o losango é como se fosse um balão, ele não está em pé, né? Ele está deitado assim, né? Então, a hora que você coloca ele dentro de um retângulo, o comprimento aí desse retângulo vai ser a diagonal maior, né? Que é aquela que está na horizontal. E aquela que está no meio, que está inclinada, é a diagonal menor. Então, você representa por um D maiúsculo e a menor você pode representar por um D minúsculo. Se você multiplicar as duas diagonais, na verdade, você está multiplicando o comprimento pela altura. Você tem a área, né? Você tem a área do retângulo que corresponde a 2 áreas do losango, né? Como eu quero a área de um losango só, por isso, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Então, eu estou falando tudo isso porque, na possibilidade da gente esquecer, a gente, com esse esqueminha, você consegue lembrar as fórmulas, tá? Para mim, eu consigo memorizar assim. Se alguém consegue, às vezes, memorizar de outra maneira, né? E assim são, assim, por exemplo, teorema de Pitágoras, enfim, outras fórmulas aí que vão aparecendo, né? Da trigonometria mesmo, por exemplo, né? Aparece algumas fórmulas que estão associadas ao teorema de Pitágoras, né? Ela é, por exemplo, do seno e cosseno, né?
Então, o que você precisa lembrar, né, um triângulo retângulo inserido no ciclo trigonométrico, a parte de baixo ali, né, imagina um triângulo retângulo dentro lá do círculo trigonométrico. Aquela parte de baixo que está na horizontal é o seno, e o que está na vertical é o cosseno. Então, tem uma fórmula, né, e você tem o raio, no caso, né, o raio é igual a 1, né, no caso, o raio ele corresponde ao valor 1, né? Isso a gente considera, né, no ciclo trigonométrico, o raio sempre valendo 1. Então, você tem lá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, ou 1 ao quadrado, né? Que passa a ser a diagonal aí no caso, né? Passa a ser, desculpa, a hipotenusa. Então, são coisas assim de fórmula que a gente vai associando uma coisa a outra, por isso que a gente memoriza, tá? E lógico que tem umas mesmo que não tem jeito, você tem que memorizar mesmo, né? Não tem, por exemplo, tem um lá que trata da soma de dois arcos lá, seno de A mais B, né? Então, até uma fórmula chatinha, complicadinha, aquela lá a gente é meio obrigado a memorizar mesmo, tá? Então, às vezes não, é meio difícil da gente estar associando alguma coisa. Mas, enfim, cada um aí procura o seu jeito, a sua forma, a sua maneira, né, de memorizar algumas fórmulas, né? Que elas vão ser necessárias, né? Senão, você não consegue resolver nenhum exercício. Agora, antes de tudo, essa questão de resolver é praticar mesmo, né? Fazer várias vezes o mesmo exercício, o mesmo tipo de exercício. E aí, por exemplo, o que é importante numa hora dessa? Você, ao resolver um problema, né? Não importa qual é o assunto, você estar se perguntando assim, né? Aonde eu vi um problema parecido com esse? Eu já consegui resolver um exercício parecido com esse? Como que eu resolvi? Foi através de uma fórmula? Foi através de um gráfico? Foi, sei lá, né? Fazendo um esquema, tá? Para poder resolver. Eu estou falando isso porque teve um livro que eu escrevi chamado assim, Como Estudar Matemática, né? Pois, se alguém quiser, eu posso também disponibilizar isso aí para vocês. Tem uma parte lá, que é de um autor norte-americano, né, que ele coloca, né, assim, os passos para você resolver um problema, né? E uma das coisas é essa que eu acabei de falar para vocês, leia o problema, né, depois você relê o problema, porque às vezes a primeira vez passou alguma coisa que está ali no meio que você não percebeu, então quando você relê o problema, né, pela segunda, às vezes até terceira vez, né, você pode dividir o problema, às vezes, em duas partes, né, procurar entender a primeira parte, ver se é possível resolver separadamente essa primeira parte, depois ler a segunda parte, né? Então, isso é 2, 3 vezes lendo que você vai conseguir. Depois fazer essas perguntas. Eu já vi um problema parecido com esse? Sim, já vi ou não vi, né? Se sim, já vi um problema parecido com esse, como que eu consegui resolver? Eu usei uma fórmula, eu fiz um gráfico, né? Fiz lá o plano cartesiano. Quando a gente fala gráfico, pode ser um plano cartesiano, pode ser um esquema, né? Fiz um esqueminha lá e uma tabela, né? Às vezes tem hora que você fazendo uma tabela, você consegue visualizar melhor os dados do problema, né? Então, são várias tentativas e várias maneiras, né, de se resolver. Tanto é que, às vezes, você passa um problema, né, você já sabe, tem a sua maneira de resolver aquele problema, e estou falando que já aconteceu isso lá, quando eu dava aula no Austin, eu me lembro bem disso, né? E depois numa outra escola, não lembro se foi no IESA ou se foi aqui mesmo na ETEC. Você resolve correto, né? Você chega no resultado, às vezes até um problema do livro, tá?
Depois você vai ver o aluno fala, não, professor, eu resolvi aqui de maneira diferente e cheguei no mesmo resultado, né? Aí você vai olhar a maneira com que ele resolveu, está correto, né? Ele não fez do seu jeito, ele fez do jeito dele, né? Mas chegou no mesmo resultado. E os cálculos, a maneira com que ele fez, não está errado, né? E às vezes foi uma maneira até mais simples do que a gente resolveu, né? Então, quando às vezes acontece isso, né? Eu deixo lá o jeito que eu resolvi, né? E depois eu peço para o próprio aluno que resolveu colocar ali do lado, né? E aí os alunos mesmos vão ver, poxa, é verdade, do jeito que ele resolveu, está mais simples, está mais fácil da gente entender. Então, são essas questões aí que é importante a gente ter em mente sempre ao resolver um problema de matemática, tá? Bom, sobre o que eu falei aqui, só vou perguntar para vocês, né? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? É claro que nós vamos depois, numa próxima aula, aí, comentar de forma melhor essas questões aí, tá? Então, se não tem, aí eu vou parar a gravação aqui.